Abraço do meu pastor, não deu para ele estar aqui porque ele foi pregar também. Ele foi para um lado, eu vim para o outro, obrigado. Ele foi para um lado, eu vim para o outro. Não deu para minha esposa, minhas crianças também estar aqui porque o dia hoje foi muito corrido. Ainda tive que ir fazer compra às 5 horas da tarde. Só Jesus, minha filha. Paz. Bom, nós estamos aqui para adorar a Deus e Deus deu vitória, amém? Amém. Glória a Jesus. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 19, verso de número 9, vai dizer: Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Pode tomar o seu assento. Prometo que não vou demorar. Glórias a Jesus. Irmãos, o texto a qual nós lemos vai falar sobre Zaqueu, o publicano. Glórias a Jesus. Eu fui convidado para estar ministrando, foi na terça-feira passada, só que não deu para me vir, aleluia, e eu nem confirmei o compromisso, porque eu sabia que não ia dar para me vir, porque nós estamos ensaiando para o congresso que começa essa semana agora, e está sendo só correria na nossa vida. Então, graças a Deus, aqui estamos hoje para poder estar ministrando a palavra do Senhor. A Bíblia, ela vai falar sobre Zaqueu, o publicano. Mas antes de entrarmos em Zaqueu, a Bíblia, ela vai vir narrando sobre, aleluia, um servo chamado Bartimeu. A Bíblia, ela vai nos trazer que, tendo Jesus chegado perto de Jericó, aleluia, havia um homem cego sentado a mendigar. Glórias a Jesus. A Bíblia, ela vai falar que, glórias a Deus, que aquele homem escuta barulho, glórias a Jesus, e aquele homem se interessa saber o que era que estava acontecendo. A Bíblia então vai dizer agora que aquele homem pergunta o que era aquilo, glórias a Jesus. Então vão anunciar para ele que é Jesus, o Nazareno, que estava passando naquele lugar, glórias a Deus. Então a Bíblia vai começar a narrar e nos dizer que aquele homem, então, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, aleluia. A Bíblia então vai dizer, aleluia, que agora aquela multidão que anunciou para ele que Jesus é que estava passando, a Bíblia então vai dizer agora, aleluia, que aquela multidão manda ele se calar, falando que Jesus não iria ouvir ele, glórias a Deus. Mas fala para quem está do seu lado: Jesus tem ouvido a sua oração. Amém. Glórias a Jesus, aleluia. A Bíblia vai dizer então, glórias a Deus, que aquele homem começa a clamar ainda mais alto, oh, aleluia, ou seja, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabemos, aleluia, que misericórdia é favor imerecido, aleluia, aproximadamente da graça, glórias a Deus, aleluia. Era como se aquele homem, ele estivesse falando, calma aí rapidinho, porque aleluia, glórias a Deus, só nessa parte, Jesus, filho de Davi, tem dois segredos, aleluia. Por que, Rafael? Porque Jesus, aleluia, glórias a Deus, Jesus, filho de Davi, foi a promessa, aleluia, que Jesus viria de uma linhagem de Davi, aleluia, o Salvador viria da linhagem de Davi, glórias a Jesus. Então, a primeira parte, aleluia, aquele homem acreditava na promessa, aleluia, glórias a Deus. Aquele homem, aleluia, ele entendeu o que, Rafael, quando ele gritou: Jesus, filho de Davi, promessa, aleluia, glórias a Deus, tenha misericórdia
misericórdia de mim. Ou seja, Jesus, eu sei que eu não mereço, glórias a Deus, mas eu quero, oh aleluia, Jesus, eu sei que eu não mereço estar de pé, mas pela tua graça, mais uma vez eu estou de pé. Por quê? Porque o salmista falou, oh glória, deitamos ontem e levantamos hoje, foi porque o Senhor nos sustentou, aleluia. Se você está de pé é porque Deus te sustentou, se a tua casa está de pé é porque Deus sustentou a tua casa. Aleluia, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Glória a Jesus. O que me chama mais atenção é que quando Jesus estava pregando, aleluia, para a multidão, entendo eu, mente de pregador, que Simão estava ainda dentro do barco. Por quê? Porque ele estava lavando a rede. Jesus não virou para o lado e falou para ele, volta ao mar alto e lança a rede. Não, Jesus só falou para ele, volta ao mar alto e lança a rede. É sinal que ele estava ouvindo a palavra de Deus, aleluia. Oh, glórias a Deus. Aí ele falou, Senhor, aleluia, pescamos a noite toda, mas nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, aleluia, oh glória, porque sobre a tua palavra, porque eu pesquei a noite toda, eu sou pescador, pesquei a noite toda, mas nada apanhamos, mas só porque o Senhor está mandando eu vou fazer, só porque o Senhor está falando, eu vou jogar ela de novo, só porque o Senhor está falando, eu vou orar mais uma vez, só porque o Senhor está falando, eu vou jejuar mais uma vez, só porque o Senhor está falando, eu vou me dedicar mais uma vez, só porque o Senhor está falando, eu vou abrir mão de mim mesmo e vou mergulhar mais uma vez. A Bíblia vai dizer que ele voltou, lançou a rede, jogou a rede, eles pescaram tanto peixe que o barco estava indo a pique, ou seja, o barco estava afundando. A Bíblia então vai dizer agora, aleluia, que Simão, ele corre para a areia, se ajoelha aos pés de Jesus e fala, Senhor, afaste-se de mim porque eu sou um homem pecador. Aleluia. E Jesus fala para ele, não temas, a partir de hoje você será pescador, aleluia, de homens. Oh, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. O que me chama mais atenção é que logo depois disso, os barcos encostaram na praia, encostaram na areia. Então eu entendo que Pedro, que Simão, depois da pesca maravilhosa, ele abandonou o barco. Ele não pegou nenhum peixe, ele não quis ficar com nenhum peixe. Por quê? Porque ele entendeu, aleluia, que o melhor de tudo era a palavra de Deus para a vida dele. O melhor de tudo era o que Deus tinha para a vida dele, aleluia, glórias a Deus. Voltando para o texto, a Bíblia vai dizer que murmuraram, porque Jesus estava indo entrar na casa de um pecador. Mas porém a Bíblia vai dizer que levantando-se Zaqueu, aleluia, lá no 8 vai falar, levantando-se Zaqueu. Quando eu peguei para ler, quando o diácono Sandro me fez o convite para vir estar ministrando, foi a primeira palavra que ficou ardendo no meu coração. Aleluia. E quando eu peguei para ler, quando eu olhei bem, a Bíblia ali está falando, e levantando-se Zaqueu, aleluia, oh, glórias a Deus, glória, aleluia. Quando fala se levantar, a Bíblia me lembra muito Jeremias, quando Jeremias ele está lá, está em casa, e Deus fala para ele, levanta-te e desce a casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. glória a Deus, aleluia. Não tem lugar melhor para Jesus falar conosco do que na casa dele. Aleluia. Por que, Rafael? Porque a Bíblia diz que aonde há 2 ou 3 ou mais reunidos no meu santo nome, ali eu me faço. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia então vai dizer agora que levantando-se Zaqueu, ele diz, Senhor, vou repartir meus bens com os pobres. Restituo 4 vezes mais, aleluia, glórias a Deus, aqueles que eu tenho defraudado, ou seja, roubado.
Sabemos que Zaqueu ele era cobrador de impostos. Sabemos que ninguém gostava de Zaqueu naquela cidade, porque até mesmo ele falou: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Glórias a Jesus. Então, atrapalhava Zaqueu ver a Jesus, por quê? Porque Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. Zaqueu, ele era um homem pequeno, glórias a Jesus. Mas a Bíblia, ela vai dizer, então, que Zaqueu, ele avista uma figueira brava. Zaqueu, ele sai correndo ao encontro daquela figueira. Zaqueu sobe naquela figueira para ver quem era Jesus. Oh, glórias a Deus. O interessante é que Zaqueu, ele chegou na figueira antes de Jesus chegar. Oh, aleluia. Mas ele chegou antes de Jesus, mas quem viu quem primeiro foi Jesus. Ele pensou que chegando antes, ele ia ver Jesus. Mas mesmo ele chegando antes, quem viu ele primeiro foi Jesus. Aleluia! A Bíblia então vai dizer agora que Jesus ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém. Glórias a Deus. Glória. Aleluia. Não há lugar melhor para estarmos do que a nossa casa. E Jesus hoje se interessou por entrar na casa de Zaqueu. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Mas sendo que Zaqueu ele não queria nada com Jesus. Zaqueu, ele só queria ver Jesus. Aleluia. Mas através do sacrifício de Zaqueu, aleluia, aleluia, glórias a Deus, através de Zaqueu querer muito ver a Jesus, Jesus então se interessou por entrar na casa de Zaqueu. A Bíblia vai dizer então que Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Oh, glórias a Deus. A Bíblia vai dizer que Zaqueu desceu correndo e recebeu ele gostoso, ou recebeu ele com júbilo. Aleluia, glórias a Deus. Ou seja, Zaqueu recebeu Jesus com adoração. Glórias a Deus. Aleluia. Espírito Santo. A Bíblia vai dizer então que Zaqueu recebeu ele com júbilo. Oh, glórias a Deus. A Bíblia então vai dizer que muitos olhando aquilo começaram a murmurar, falando que Jesus iria entrar na casa de um homem pecador. Então, atrapalhava Zaqueu ver a Jesus, por quê? Porque Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. Zaqueu, ele era um homem pequeno, glórias a Jesus. Mas a Bíblia, ela vai dizer então que Zaqueu, ele avista uma figueira brava. Zaqueu, ele sai correndo ao encontro daquela figueira. Zaqueu sobe naquela figueira para ver quem era Jesus. Oh, glórias a Deus. O interessante é que Zaqueu, ele chegou na figueira antes de Jesus chegar. Oh, aleluia. Mas ele chegou antes de Jesus, mas quem viu quem primeiro foi Jesus. Ele pensou que chegando antes, ele ia ver Jesus. Mas mesmo ele chegando antes, quem viu ele primeiro foi Jesus. Aleluia! A Bíblia então vai dizer agora que Jesus ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém. Glórias a Deus. Glória. Aleluia. Não há lugar melhor para estarmos do que a nossa casa. E Jesus hoje se interessou por entrar na casa de Zaqueu. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Mas sendo que Zaqueu ele não queria nada com Jesus. Zaqueu, ele só queria ver Jesus. Aleluia. Mas através do sacrifício de Zaqueu, aleluia, aleluia, glórias a Deus, através de Zaqueu querer muito ver a Jesus, Jesus então se interessou por entrar na casa de Zaqueu. A Bíblia vai dizer então que Jesus
Bíblia vai dizer que Zaqueu desceu correndo e recebeu ele gostoso, ou recebeu ele com júbilo. Aleluia, glórias a Deus. Ou seja, Zaqueu recebeu Jesus com adoração. Glórias a Deus. Aleluia. Espírito Santo. A Bíblia vai dizer então que Zaqueu recebeu ele com júbilo. Oh, glórias a Deus. A Bíblia então vai dizer que muitos olhando aquilo começaram a murmurar, falando que Jesus iria entrar na casa de um homem pecador. Aleluia. Amém. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Deus, Ele está na casa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é poderoso. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Dr. Lucas, capítulo 19. Eita, glória. Enquanto vocês procuram, eu vou estar fazendo uma oração, não desprezando a oração do pastor, mas que é de meu costume fazer em todo lugar que eu vou pregar, até mesmo na minha própria casa de oração também. Faço oração quando vou pregar, amém? Deus, aqui estou, Senhor, mais uma vez em tua casa, para fazer menção da tua palavra, Senhor. Senhor, que diminua eu para que o Senhor cresça, que suma eu para que o Senhor apareça. Senhor, me usa, Pai, como se eu nunca me usara nessa terra, Pai. Aleluia! Pai, nessa noite, Pai, eu te peço, Pai, que possamos sair daqui alimentados da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Atrapalhava Zaqueu ver a Jesus, por quê? Porque Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. Zaqueu, ele era um homem pequeno, glórias a Jesus. Mas a Bíblia, ela vai dizer então que Zaqueu, ele avista uma figueira brava. Zaqueu, ele sai correndo ao encontro daquela figueira. Zaqueu sobe naquela figueira para ver quem era Jesus. Oh, glórias a Deus. O interessante é que Zaqueu, ele chegou na figueira antes de Jesus chegar. Oh, aleluia. Mas ele chegou antes de Jesus, mas quem viu quem primeiro foi Jesus. Ele pensou que chegando antes, ele ia ver Jesus. Mas mesmo ele chegando antes, quem viu ele primeiro foi Jesus. Aleluia! A Bíblia então vai dizer agora que Jesus, ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém. Glórias a Deus. Glória. Aleluia. Não há lugar melhor para estarmos do que a nossa casa. E Jesus hoje se interessou por entrar na casa de Zaqueu. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Mas sendo que Zaqueu, ele não queria nada com Jesus. Zaqueu, ele só queria ver Jesus. Aleluia. Mas através do sacrifício de Zaqueu, aleluia, aleluia, glórias a Deus, através de Zaqueu querer muito ver a Jesus, Jesus então se interessou por entrar na casa de Zaqueu. A Bíblia vai dizer então que Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Oh, glórias a Deus. A Bíblia vai dizer que Zaqueu desceu correndo e recebeu ele gostoso, ou recebeu ele com júbilo. Aleluia, glórias a Deus. Ou seja, Zaqueu recebeu Jesus com adoração. Glórias a Deus. Aleluia. Espírito Santo. A Bíblia vai dizer então que Zaqueu recebeu ele com júbilo. Oh, glórias a Deus. A Bíblia então vai dizer que muitos olhando aquilo começaram a murmurar, falando que Jesus iria entrar na casa de um homem pecador. Aleluia.